gente anda por aí a pregar, isso dá certo. Mas eu sei que a tua mente só te pergunta, e se der errado? Se queres parar de ser refém desse e se der errado, ouve o que eu tenho para te dizer nos próximos 5 minutos. E se és nova por aqui, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Imagina que tens um cão aqui em casa. E esse cão, ele late para tudo o que se passa na rua. Sombras, sacos de plástico, folhas ao vento, late até para o que não existe. Late para o que não é ameaça. E tu? Será que a tua mente faz o mesmo? Está sempre em alerta para os perigos que ainda nem sequer chegaram? Porque o problema não é o futuro. O problema é a ilusão de que consegues controlá-lo. Olha, a ansiedade faz-te uma promessa mentirosa. Se pensares nisso vezes suficientes, estarás preparado? E tu até acreditas e pensas de novo e pensas ainda mais um bocadinho. Como se pensar fosse resolver alguma coisa. Como se preocupar fosse agir. Mas na verdade não é. Pensar não é controlar. Preocupar não é nos preparar. São coisas completamente diferentes. E sabes o que é que acontece enquanto isso? A maioria dos cenários que imaginas nunca vai acontecer. A investigação já nos diz que entre 85% a 91% das coisas que tememos nunca se concretizam. Nunca. E desde que acontecem, a maioria é muito menos grave do que aquilo que imaginamos. Então o que é que estás a fazer? Estás a viver uma dor antecipada ou uma dor real para um problema imaginário? Estás a pagar um preço enorme por algo que nunca te cobra nada? E isso não é prudência. Isso não é ser responsável. Isso é tortura em câmara lenta. Olha, o teu e até o meu cérebro é super incrível, mas tem um defeito de fábrica. Quando ele está em modo de medo, transforma qualquer coisa pequenina, olha, numa bola de neve super gigante. Começa muito simples. Falhei numa tarefa no trabalho, 2 segundos depois. E se perder o emprego? Aí mais 3 segundos. E se eu não conseguir pagar as contas? Mais 4 segundos. E se ficar sozinha? E se ninguém me ajudar? E se não conseguir recuperar? Para tudo. Em menos de 1 minuto foste de uma tarefa falhada para uma vida destruída. É isto que o cérebro ansioso faz. Salta direto para o fim, para o pior cenário, para a catástrofe total. E o mais cruel é que este processo parece muito lógico. Parece que está a ser realista. Parece que está a prever para te protegeres. Mas na verdade não está. Está só a criar histórias. Histórias que o teu corpo vive como se fossem reais. O coração nos acelera, o estômago aperta, a respiração fica mais curta, o corpo entra em modo de sobrevivência. Para uma ameaça que existe, apenas olha na cabeça. O medo não prevê o futuro. O medo cria histórias sobre ele. E o teu trabalho? Não é acreditar em todas as histórias que a tua mente te conta. Nada disso. Olha, vou falar agora de algo que eu acho que, ou melhor, raramente se diz. O preço real de viver em modo de ansiedade constante. Não é só o desconforto, é muito mais até do que isso. A ansiedade rouba-nos energia. Aquela energia que devemos usar para fazer, para criar e para estar presente. Vai toda para alimentar os cenários que não existem. Rouba a paz, aquele momento de calma, depois de um dia muito bem vivido. Fica contaminado pela lista de coisas que podem correr mal. Rouba-nos a concentração. Estás a fazer algo importante, mas a tua mente está a fazer cálculos para futuros que ainda nem sequer chegaram. Rouba-te os momentos. Momentos com quem amas, momentos de descanso real, momentos de alegria muito simples. Tudo isso desaparece
porque a tua mente está em outro lugar. E o mais doloroso, ele rouba o presente. A tua vida está a acontecer agora, precisamente agora, não amanhã, agora. Enquanto a tua mente está lá no futuro, a tua vida, olha, está a passar sem ti. Porque há pessoas que chegam aos 60 e aos 70 e percebem que passaram a vida a preocuparem-se com coisas que nunca aconteceram. E até não conseguem recuperar os momentos que perderam. Eu não consigo imaginar dor maior. Eu não quero isso para mim. Não queres isso para ti também, pois não? Há uma coisa que eu aprendi que mudou tudo. Na minha relação com o futuro. Olha, não é um truque. Não é, olha, um pensamento até positivo. É muito mais antigo do que isso. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu: Eu sou o que sou. Encontras lá em Êxodos 3:14. Ou seja, ele não disse, Deus não disse, eu serei. Não disse, eu fui. Ele disse, eu sou. Presente, agora e aqui. Deus não habita no teu amanhã ansioso. Deus habita no teu hoje. E se Ele está no teu hoje, já está no teu amanhã. Não precisas de ir lá à frente, olha, buscá-lo, porque ele já lá está. E isso muda tudo. Porque a ansiedade vive no futuro. E Deus vive aqui no presente. Cada vez que a tua mente parte para o e se, estás a sair do lugar onde Deus está. Para um lugar onde só o medo mora. E Ele chama-te de volta. Sempre com a mesma palavra, agora. Não te estou a dizer que não vais ter dificuldades, nada disso. Estou-te a dizer que as tuas dificuldades não precisam de ser vividas duas vezes, uma na imaginação e outra na realidade. A fé não é ignorar o problema, é recusar-se a criá-lo antes de ele mesmo existir. É confiar que quando o momento chegar, se chegar, não estarás sozinha nele, porque o mesmo Deus que está no teu hoje já está no teu amanhã à tua espera. Então, o que é que podes fazer? Concretamente, hoje, primeiro, reconhece que ninguém resolve os problemas, que ainda não existem. Podes até te preparar, mas preparar não é o mesmo que te aterrorizares. Preparar é uma ação, aterrorizar é paralisia. Se tens medo de perder o emprego, olha, aprende uma competência nova. Se tens medo das dificuldades financeiras, faz um plano de poupança. Se tens medo de ficar sozinha, olha, investe nos teus relacionamentos hoje. Pequeninas ações diárias reduzem grandes medos futuros. Não os eliminam, reduzem. E é essa a grande diferença entre quem age e quem apenas se preocupa. Segundo, o foco tem de sair da preocupação e entrar na preparação. São palavras parecidas, mas mundos diferentes. A preocupação, ela pergunta, e se correr mal? Enquanto a preparação vai te responder, o que posso fazer agora? Enquanto uma se fecha, a outra se abre. E a terceira, devolve o teu foco ao dia de hoje. Só o de hoje. Não o de amanhã. Não o da próxima semana. O de hoje. E o que podes fazer hoje? O que podes resolver hoje? Com quem podes estar hoje? O que é que mereces viver hoje? Porque o futuro é apenas uma série de hojes que ainda não chegaram. E se cuidas bem do hoje, estás a construir o teu futuro. Um dia de cada vez. Mas há uma pergunta aqui que eu quero que guardes contigo. Uma só. Sempre que a tua mente perguntar e se correr mal, tu respondes com outra pergunta. E se correr bem? Parece simples, não é? Mas é muito poderoso. E se eu for mais forte do que imagino?
E se eu conseguir lidar com o que vier? E se esta dificuldade for exatamente o que preciso para crescer? Eu não te estou a pedir pensamento positivo, vazio, pois não? Não estou a dizer que finjas que tudo vai correr bem, porque não vai. Estou-te a dizer que sejas muito justo contigo. Se vais imaginar possibilidades, imagina-as todas, não só as negativas. Porque o teu cérebro ansioso é especialista em pior cenário possível. Mas a realidade raramente é o pior acaso. A realidade é geralmente algo que consegues atravessar. E mesmo que seja difícil, olha, tens sobrevivido a tudo. O que achaste que não conseguias sobreviver? Até agora, o teu historial de sobrevivência é de 100%. Pensa nisso. Olha, vou-te dizer algo que não pode ser o que queres ouvir. Nada disso. Mas precisa de ser dito. Não vais ter garantias. Nunca vais. Nenhum ser humano o tem. Podes fazer todos os planos. Podes calcular todos os riscos. Podes até controlar tudo o que é controlável. E mesmo assim, a vida vai surpreender. Para bem e para o mal. Mas vai surpreender-te. E enquanto mais resistires a essa realidade, mais vais sofrer. Porque estás a lutar contra a natureza da existência. Estás a exigir a certeza num mundo que não tem certeza para te dar. Crescer verdadeiramente, crescer é aprender a avançar, mesmo sem todas as respostas. É dizer, não sei o que aí vem, mas sei que consigo lidar com o que vier. Coragem não é ausência de medo. Nunca o foi. Coragem é continuar apesar do medo. É dar o passo certo, mesmo com os joelhos a tremer. É confiar no processo, quando o resultado ainda não é visível. Isso é maturidade. Isso é fé. Isso é a força real. Meus queridos, o futuro ainda nem sequer chegou. Os problemas de amanhã ainda nem existem. Mas a tua paz pode ser destruída ainda hoje. Por algo que talvez nunca aconteça. Deixa isso entrar. Quantos dias já perdeste preocupado ou preocupada com coisas que nunca sequer aconteceram? Quantas noites sem dormir por medos que o dia seguinte resolveu? Sem que fizesses completamente nada. Quantos momentos bonitos passaram ao lado enquanto a tua mente estava noutro lugar? Eu sei que não é culpa tua. É acordar. Não entregues o teu presente, olha, um futuro imaginário. Porque o dia de hoje tem valor por si mesmo. Tem momentos que nunca mais voltam. Tem pessoas que precisam de ti no teu presente. Tem pequenas alegrias que só existem no agora. Viva o dia de hoje. É nele que a tua vida realmente vai acontecer. E é nele que o teu futuro está a ser construído. Um momento de cada vez. Agora diz-me aqui nos comentários qual é o e se que mais te persegue. Será aquele pensamento que volta sempre? Mesmo quando não o convidas? Conta-nos. Conta-me aqui nos comentários. Deixa o teu testemunho. Quem sabe, talvez ajude mais pessoas perdidas. Eu leio tudo com muito carinho e também respondo. E partilha, claro, com alguém que precise ouvir isto, ainda hoje. E se este vídeo te ajudou, subscreve o canal, deixa o teu like. Isso vai ajudar muito este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam dele. E lembra-te, se Deus, através deste momento, falou contigo hoje, não ignores
E quando o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que nós fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!